O debate histórico, Nicolas Ferreira, Jair Bolsonaro e Gustavo Lima sobre a presidência do Brasil. Em uma noite de grande expectativa, a Globo transmite ao vivo o que promete ser o debate mais importante da política brasileira dos últimos tempos. O palco é grandioso, e os três principais candidatos à presidência do Brasil tomam seus lugares. De um lado, Nicolas Ferreira, o deputado federal que ganhou destaque com seu discurso conservador e o apoio massivo nas redes sociais. Do outro, Jair Bolsonaro, ex-presidente, com uma base fiel e uma visão sobre o Brasil que ainda exerce grande influência. E, surpreendentemente, na terceira cadeira, o cantor Gustavo Lima, que anunciou sua entrada na política, fazendo todos se perguntarem se ele realmente tinha condições de assumir um papel tão importante. O início do debate. A apresentadora Mariana Godoy começa o programa com um tom sério, destacando o contexto da noite e a discussão sobre o futuro do Brasil, abordando desde a economia até os valores que moldam a sociedade brasileira. As perguntas são difíceis, as respostas, incisivas. E logo, o confronto entre essas figuras se intensifica. Mariana se volta para Nicolas Ferreira, o primeiro a responder, e lhe faz uma pergunta crucial: você tem defendido um Brasil mais conservador, mas muitos acusam esse discurso de aumentar a polarização e dividir o país. Como você reage a isso? Nicolas, com a postura firme e confiante, responde rapidamente: Mariana, a polarização não veio com a minha postura conservadora. Ela é uma consequência de um governo que impôs ideologias que não refletem os valores da maioria do povo brasileiro. O que eu defendo é o retorno aos valores tradicionais, como a liberdade religiosa, a segurança e a valorização da família. E essa não é uma divisão, é um alinhamento com o que a maioria realmente deseja para o Brasil. A próxima pergunta vai para Jair Bolsonaro, e Mariana questiona: o Brasil ainda enfrenta grandes desafios econômicos e sociais pós-pandemia. Quais são suas propostas para avançarmos nesse cenário? Bolsonaro, com a autoridade de quem já governou o país, responde com seu estilo direto: o Brasil precisa de estabilidade, Mariana. No meu governo, priorizamos a liberdade econômica e a defesa da nossa soberania. Para o futuro, a nossa economia precisa continuar com a desburocratização, a redução de impostos e o incentivo ao setor privado. É assim que vamos gerar mais empregos e devolver ao povo brasileiro o que ele realmente merece. Agora, é a vez de Gustavo Lima responder. A apresentadora, curiosa, pergunta: você é um cantor de enorme sucesso, mas está entrando agora no mundo da política. Como pretende conquistar a confiança dos eleitores e o que faria diferente dos outros candidatos? Gustavo, com um tom tranquilo, mas firme, começa sua resposta: a política precisa de mais pessoas preocupadas com o povo, não com interesses pessoais ou ideológicos. Eu não sou político de carreira, mas sou um homem de ação. A minha missão é ouvir o povo, trazer transparência e combater a corrupção de uma maneira eficaz. O Brasil precisa de um líder que não apenas saiba cantar, mas que saiba governar para as pessoas, principalmente as mais humildes. A discussão sobre a economia. Mariana, então, direciona a pergunta seguinte sobre a economia, um tema central para o futuro do Brasil. Ela começa com Bolsonaro: o Brasil enfrenta altos índices de inflação e desemprego. Quais medidas o senhor tomaria para reverter essa situação? Bolsonaro responde sem hesitar: a solução está na liberdade econômica. Durante o meu governo, tomamos decisões difíceis, mas necessárias. Criamos um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, cortamos impostos e fizemos a reforma da Previdência. Agora, precisamos continuar nessa linha, com mais investimentos em infraestrutura e no fortalecimento do mercado de trabalho. Mariana passa para Nicolas Ferreira: Nicolas, o senhor defende a liberdade econômica, mas o que mais pode ser feito para garantir que a economia brasileira volte a crescer de forma sólida? Nicolas, com sua fala rápida e firme, responde: a chave para o crescimento é realmente a liberdade. O Brasil precisa de um governo que corte impostos e reduza a burocracia. Vamos criar um ambiente onde o empresário possa prosperar e gerar mais empregos. O Brasil precisa de menos intervenção do Estado e mais confiança no mercado. E agora, Mariana volta-se para Gustavo Lima, perguntando: e para o senhor,
Gustavo. Quais seriam as suas prioridades para a economia do país? Gustavo, com seu tom mais conciliador, responde: eu venho do interior e sei como as dificuldades diárias afetam o pequeno empresário e as famílias. A prioridade é simplificar o sistema tributário e criar condições para que o Brasil, especialmente o agronegócio e as pequenas empresas, possam crescer. A economia precisa ser mais inclusiva, sem beneficiar apenas os grandes grupos. Segurança e política externa. Mariana então introduz um dos temas mais delicados do debate, a segurança pública. O Brasil precisa urgentemente de soluções para a violência. O que vocês propõem para garantir mais segurança aos cidadãos? Bolsonaro, com seu tom de comando, responde: a segurança não é algo que se resolve da noite para o dia, mas precisamos agir com mais firmeza. Durante o meu governo, trabalhamos para combater o crime organizado e fortalecer a polícia. O caminho é esse, e mais presença das Forças Armadas e mais recursos para a segurança pública. Nicolas Ferreira completa, com um tom ainda mais assertivo: é preciso garantir que o cidadão de bem tem o direito de se proteger, e que as leis sejam mais severas com quem comete crimes. A minha proposta é reforçar a segurança e garantir que a justiça seja feita de maneira rápida e eficaz. Gustavo Lima, com um tom mais conciliador, afirma: a segurança também passa pela prevenção. Precisamos melhorar a educação e as oportunidades para jovens, para que eles não sejam seduzidos pelo crime. Não basta apenas mais policiamento, mas precisamos de um programa amplo de inclusão social. Em seguida, Mariana faz uma última pergunta sobre política externa, questionando sobre como cada um vê o papel do Brasil no cenário internacional. Bolsonaro responde rapidamente: o Brasil precisa ser respeitado no mundo. Devemos manter nossa independência, sem nos curvar a pressões externas. A nossa política será sempre voltada para os interesses nacionais. Nicolas, com sua postura de quem sabe exatamente o que quer, acrescenta: vamos priorizar a soberania nacional, não nos submeter a agendas de outros países. A nossa força estará na nossa autonomia. Por fim, Gustavo conclui: o Brasil precisa ser amigo do mundo, mas sem abrir mão de seus princípios. Precisamos manter nossa força, mas também ter um diálogo respeitoso com todos os países. Encerramento. O debate chega ao fim, e Mariana Godoy agradece aos candidatos, destacando a importância do momento. Os três mostraram suas propostas, suas visões e suas promessas. A discussão foi acirrada, e o futuro do Brasil, sem dúvida, depende de qual desses caminhos o povo escolherá. O Brasil segue esperando por um líder que possa unir a nação e enfrentar os desafios que se apresentam. O segundo encontro do debate. Após horas de discussões intensas e acaloradas, o debate estava chegando ao seu clímax. Cada um dos candidatos havia apresentado suas propostas com convicção. Bolsonaro, com seu legado de governo e foco em segurança; Gustavo Lima, com a promessa de renovação e um Brasil mais inclusivo; e Nicolas Ferreira, com sua visão conservadora e a defesa das liberdades individuais e familiares. Mas, no último momento, foi uma única frase de Nicolas que roubou a cena e alterou o rumo do debate. Mariana Godoy, a apresentadora: estamos agora chegando ao final do debate. Para encerrar, gostaria que cada um de vocês falasse sobre como planeja lidar com a enorme desigualdade social que afeta o Brasil, e o que realmente diferencia sua candidatura das demais. Gustavo Lima. A desigualdade é um dos maiores problemas do Brasil, e acredito que a solução está em proporcionar mais oportunidades para os mais pobres. Vamos garantir educação de qualidade, políticas públicas de inclusão e uma economia forte que ofereça emprego para todos. O Brasil precisa de um presidente que conheça o povo, e eu sou esse presidente. Jair Bolsonaro. Eu sempre priorizei o povo brasileiro e, durante meu governo, fizemos importantes avanços para reduzir a desigualdade. A segurança, a economia, a educação e a saúde precisam ser integradas de forma sólida. O Brasil precisa de um governo firme, que não ceda às pressões internacionais e que coloque o cidadão em primeiro lugar. Nicolas Ferreira. A desigualdade é uma consequência de políticas públicas falhas, que durante anos fizeram o povo brasileiro dependente do Estado.
O que precisamos é libertar o Brasil da cultura da dependência e dar às pessoas a chance de prosperar por mérito próprio. Meu plano é reduzir impostos, desburocratizar a economia e garantir que a educação ensine valores sólidos e prepare os jovens para o mercado de trabalho. A verdadeira transformação vem da liberdade, e é isso que vou garantir ao povo brasileiro. Mariana Godoy, encerramento. Muito bem, obrigado a todos pelos seus pontos de vista. Agora, chegou o momento em que precisamos avaliar o que foi dito. Todos os 3 candidatos apresentaram suas propostas com paixão e defenderam suas visões para o futuro do Brasil. Mas, no final, houve uma frase que ressoou mais forte que todas as outras, e ela veio de Nicolas Ferreira. Quando questionado sobre a desigualdade e as políticas que ele acredita serem as mais eficazes, Nicolas afirmou que a verdadeira transformação do Brasil vem da liberdade, e é isso que vou garantir ao povo brasileiro. Essa frase foi irrefutável. Em um país onde tantos dependem de um sistema governamental que, muitas vezes, falha em proporcionar oportunidades reais, Nicolas trouxe à tona a ideia de que a chave para resolver a desigualdade é dar às pessoas a liberdade de escolher seus próprios caminhos, sem a intervenção do Estado. Ele não apenas defendeu a liberdade econômica e o empreendedorismo, mas também apontou que o sistema atual, muitas vezes, aprisiona o brasileiro em uma cultura de dependência. Ao desafiar o status quo, Nicolas não apenas falou de um futuro melhor, mas fez uma crítica profunda à forma como o Brasil tem sido governado nos últimos anos. Esse foi, sem dúvida, um momento decisivo do debate. Conclusão. O debate terminou com Nicolas Ferreira se destacando como vencedor, ao apresentar um argumento irrefutável sobre a verdadeira transformação que o Brasil precisa. Sua ênfase na liberdade individual, na redução do peso do Estado e no empoderamento do povo brasileiro teve um impacto profundo na audiência. Ele não apenas convenceu os eleitores mais conservadores, mas também atraiu aqueles que estavam cansados de promessas vazias e que acreditam que o caminho para um Brasil melhor passa pela autonomia do cidadão. Enquanto Bolsonaro e Gustavo Lima ainda tentavam justificar suas abordagens, ficou claro que Nicolas Ferreira havia conseguido conectar sua visão à verdadeira necessidade de mudança no Brasil, na liberdade. E foi essa defesa inabalável que fez com que ele saísse como vencedor da noite, tendo se destacado de maneira irrefutável diante de milhões de brasileiros.